Nossa primeira aula do módulo Mindset, né? Para você que não conhece ainda, talvez nunca ouviu falar, o termo Mindset significa mentalidade e é muito importante a gente ter a mentalidade correta para obter os resultados corretos. E é evidente que se você está fazendo algo que não está te dando resultado e você continua fazendo aquilo, seu resultado vai ser o mesmo. Para que você tenha resultados diferentes, é preciso ter atitudes diferentes, e para ter atitudes diferentes é preciso ter uma mentalidade diferente. Por isso, a importância de se ter um mindset calibrado para que a gente possa otimizar nossas ações e resultados. Então isso aqui é muito importante entender. Se você não está conseguindo ter resultado, provavelmente é alguma coisa, alguma percepção que você está tendo errada, e você está calibrando ali, né, afinando seu instrumento para tocar num tom que não é o tom da música. Então é muito importante a gente sempre pensar, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo isso errado? É a questão que se você não estiver tendo resultado, tem algo que está errado, tá? Às vezes é a escolha do nicho, às vezes é a escolha de como você está relacionando com o público, às vezes é a escolha do produto, às vezes é a escolha do grupo, enfim. A gente precisa sempre se perguntar por que a gente não teve sucesso, o que é que a gente está fazendo de errado. E a partir do momento que a gente entende o que é que a gente está fazendo de errado, então a gente tem possibilidade de mudar e conseguir fazer a coisa certa. O que não pode acontecer, e muitas vezes infelizmente acontece, isso aconteceu muito comigo no meu caminho, é a gente criar aquele vitimismo, onde nós falamos, a culpa não é minha, a culpa é do produto, a culpa é do produtor, a culpa é do mercado, a culpa é de... Então assim, a gente precisa trazer a responsabilidade para perto da gente, falar onde eu errei. Será que eu escolhi o grupo errado? Será que esse grupo está sendo responsivo? Será que eu entendi o que é responsividade? Será que eu entendi como é que eu devo fazer a minha comunicação? Então, é muito importante a gente se atentar a isso, e para isso serve o suporte, tá? Se você tiver algum tipo de dúvida, não estiver tendo resultado, então não hesite em entrar em contato com o nosso suporte. Pode ser via, né, todos esses meios que tem aí no último módulo, chama Contato e Dúvidas Frequentes. Utilize o nosso suporte, utilize aí o grupo do Facebook para trocar ideia com amigos. É muito importante entender que quando a gente não consegue, por exemplo, né, temos uma prova de matemática para daqui 30 dias e a gente está vendo que nós não estamos indo muito bem, nós não estamos entendendo muito bem o conteúdo. Então a primeira coisa é prestar atenção na aula. Quando sai da aula, fazer os exercícios em casa. Isso significa que você tem a sua contraparte de responsabilidade também. É importantíssimo você, fora do desafio 3K, buscar conhecimento, buscar conteúdo. Então, pegando esse exemplo do professor de aulas de matemática, quando você sai da escola é preciso chegar em casa, abrir o caderno e estudar a matéria. Se mesmo assim você não estiver conseguindo, é importantíssimo você correr atrás, liga para o suporte, né? Liga para a monitoria, vai lá conversar com quem puder te ajudar, identifica amigos, converse com eles. Isso é muito importante, a gente agir. Afinal de contas, se não conseguirmos uma nota boa na prova, se a gente não conseguir resultado, a pessoa mais prejudicada será nós mesmos. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que correr, seja atrás dos resultados, seja atrás de procurar entender o que está fazendo errado. A gente tem que correr. O marketing digital é algo bem proativo. Você precisa ser proativo. Tem que ir lá no Google, tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que enturmar ali com quem está sabendo e procurar entender o que é que está acontecendo. Enfim, se você for uma pessoa passiva, provavelmente você vai ter problemas, e a gente já precisa mudar essa mentalidade, tá? De que existe curso mágico, existe método mágico, onde você vai apenas olhar as aulas e automaticamente já vai aprender a fazer. Não, você vai ter que colocar a mão na massa, tem que saber que algumas coisas serão um pouco mais difíceis, né? Cada pessoa tem alguma dificuldade específica, algumas é para conversar com o público, alguns é para criar conteúdo, enfim, né? Todo mundo tem alguma limitação e no fim das contas isso é uma batalha interna, onde a gente precisa superar nós mesmos, tá? Essas dificuldades acontecem com todos de forma geral. A questão é que para alguns pesa mais quando é a dificuldade de ter que relacionar com o público, quando é a dificuldade de ter que produzir conteúdo. E para alguns a dificuldade é escolher o nicho, para outros é para escolher produto, enfim, existem uma infinidade de dificuldades que existem de forma geral para todo mundo. A questão é que dependendo da sua dificuldade, algumas coisas podem
ficar parecendo um pouco mais difíceis, mas de longe, tá? Não são insuperáveis. E aí é nessas coisas mais difíceis que a gente tem que realmente correr atrás, né? No Google, amigos, professor, monitoria, usar todos os recursos possíveis para ultrapassar aquela barreira. Isso que é o importante, essa determinação de falar, eu não vou desistir, eu vou procurar, eu vou virar à noite, eu vou fazer o que for, mas eu vou conseguir superar essa dificuldade aqui. Então, cada um precisa correr atrás daquilo que está sentindo que está difícil. Agora, o que é a tendência natural de acontecer, e eu estou falando isso por experiência própria, ok? É a gente começar a reclamar da vida, começar a reclamar que está tudo muito difícil, que a gente está devendo, a pressão financeira está chegando, e aí a gente atrai mais pessoas que estão com aquilo, e a gente cria, né, aquele muro de lamentações e a gente não consegue sair daquilo. Então, realmente é muito importante você entender que mentalidade é tudo. Quando as coisas estiverem difíceis, você pode se desesperar, tá? Todo mundo talvez passa por um período de desespero, mas controle-se o mais rápido possível. Isso se chama resiliência, resiliente. Então, quando algo difícil acontecer, porque a gente encontra muitas barreiras no caminho, né? A gente tem um planejamento, só que o mapa nunca é o território, a execução nunca é igual ao planejamento. Sempre surge alguma coisa ou outra. Então, o Facebook bloqueia, é um administrador que exclui, é um grupo que a gente está fazendo, achando que está responsivo e não é. Então, surgem algumas coisas aí e a gente tem que ser resiliente no sentido de juntar os caquinhos no chão, reclamar o mínimo possível e conseguir retomar a caminhada. É muito importante entender que esse primeiro passo, esse início no marketing digital, é a parte mais difícil, tá? Quem consegue sobreviver a esse início de partir de zero, né? Tá no zero, resultado zero, e conseguir ter resultado consistente, já é um indicador muito positivo de que agora a tendência é crescer, né? O difícil é sair do zero, viu? Quando a gente consegue quebrar essa barreira, o resto flui muito naturalmente, a gente consegue cada vez crescer mais e se ir reinventando durante esse processo. Nada é fixo. Você vai descobrir isso aí, que quando você acerta a mão num produto, ou então num anúncio que você fez para vender algo como afiliado, aquilo lá dura durante um tempo, mas depois é preciso atualizar, porque senão, com o passar do tempo, decai, o resultado começa a cair, só que você já sabe como vender, você já sabe qual é o processo. Então a gente encara essas mudanças como algo natural. Depois de certo tempo a gente sabe que é assim. No começo é difícil, a gente não tem essa referência, mas o importante é a gente quebrar essa barreira e não desistir nesse início. Se você conseguir fazer isso, então você está meio caminho andado aí para conseguir viver de marketing digital e ter resultados relevantes, ok? Então é isso. No próximo vídeo nós vamos nos aprofundar em alguns outros assuntos que a gente precisa ter a mentalidade correta para se trabalhar e para conseguir os resultados, né? A mentalidade é o que cria a ação e a ação é o que traz os resultados. Por isso, trabalhando na base, na mentalidade, a gente tem maiores chances de trazer maiores e melhores resultados, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.